Olá, senhoras e senhores, empreendedores e empreendedoras, escritores e escritoras. Sejam muito bem-vindos ao canal do Senhor Negócios. Aqui quem fala é o Bruno Santos, sou escritor e empreendedor digital e neste vídeo vou apresentar a vocês a história de um dos maiores escritores, se não também o rei do terror considerado hoje em dia, ele mesmo, Stephen King. Ele é um escritor norte-americano do meu gênero favorito, o terror. E também escreve sobre ficção sobrenatural, suspense, ficção científica e fantasia. Seus livros já venderam mais de 400 milhões de cópias em mais de 40 países. Ele é o 9º autor mais traduzido do mundo. Muitas de suas obras foram adaptadas para filmes, minisséries, séries e quadrinhos. King já publicou 60 romances sob o pseudônimo de Richard Bachman, além também de 12 coletâneas e 6 livros de não ficção, já escrevendo cerca de 200 contos, a maioria que foi publicada em coleções de livros. Literalmente, o cara é uma máquina de escrever que não para. Amém? É de causar inveja a qualquer escritor que queira ser reconhecido por suas histórias e talentos. Entretanto, como ele chegou até este ponto? Como se tornou um dos maiores escritores de todo o mundo? É isso que vamos ver neste vídeo, ao analisar sua história desde a sua infância. Pois aqui neste canal quebramos o paradigma de apenas se ver o sucesso alheio, sem analisar como foi o começo deste sucesso. Mas antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir a vocês que deixem já o gostei, para ajudar que o YouTube perceba que este tipo de conteúdo é importante para escritores e escritoras, empreendedores e empreendedoras assim como vocês e como eu. Não deixem também de se inscrever no canal, para quem aí é novo no canal, tá chegando agora, pois aqui trago sempre vídeos sobre o empreendedorismo no mundo de negócios criativos. Stephen Edwin King nasceu em 21 de setembro de 1947, em Portland. Aos 2 anos, seu pai, Donald Edwin King, se separou de sua mãe, Nellie Ruth Pillsbury. King foi cuidado pela mãe e o irmão mais velho adotivo, chamado David. Sua infância foi marcada por uma série de dificuldades financeiras e mudanças de casa em diferentes cidades norte-americanas. A família se mudou para a cidade natal da mãe, chamada Durham, que fica em um estado chamado Maine. Mas já passaram vários períodos em Des Peres, uma cidade no estado de Wisconsin, também em Fort Wayne, no Indiana, e Stratford, em Connecticut. Ainda criança, Stephen King presenciou um acidente horrível, o qual um de seus amigos ficou preso em uma ferrovia e foi atropelado por um comboio. Muitos chegam a falar que foi isso que inspirou seu lado negro e suas criações perturbadoras. Mas o próprio autor já desmentiu isso, dizendo que este não foi o começo de suas inspirações macabras. Pois na infância ele sempre foi aquele leitor fanático dos quadrinhos e esses horror comics, incluindo Tales from the Crypt, que é o que estimulou seu amor pelo terror. Na escola ele escrevia histórias baseadas nos filmes que assistia e as copiava com a ajuda de seu irmão David. King as vendia aos amigos, mas seus professores desaprovaram e forçaram-o a parar. De 1966 a 1971, Stephen estudou inglês na Universidade do Maine, onde ele escrevia uma coluna intitulada King's Garbage Truck para o jornal estudantil, o Maine Campus. King publicou seu primeiro conto, que apareceu em Startline Mystery Stories. Depois de se formar em inglês em 1970, ele tentou encontrar uma posição como professor, mas não teve sorte no início. King conseguiu um emprego em uma lavanderia e continuou a escrever histórias em seu tempo livre até o final de 1971, quando começou a trabalhar como educador de inglês na Hampton Academy. Foi naquele ano que ele também se casou com sua colega escritora Tabitha Spruce. O período que passou no campus influenciou muito em suas histórias, e os trabalhos que ele aceitava para poder pagar pelos seus estudos inspiraram histórias como The Mangler e o romance Road War, o qual escreveu com o pseudônimo de Richard Bachman. Uma de suas primeiras ideias para um romance era sobre uma jovem com poderes psíquicos, mas Stephen desistiu da ideia. Foi então que sua esposa resgatou os esboços do lixo e o encorajou a voltar a escrever essa história. Ele terminou o romance e intitulou como Carrie, enviando para a editora de livros norte-americana Doubleday. Ele recebeu $2.500 adiantados, o que não era muito para um romance, mesmo naquela época.
O livro se tornou um grande sucesso depois de ser publicado no ano seguinte, permitindo que ele se dedicasse a escrever em tempo integral. Os direitos autorais fizeram com que ele recebesse $200 mil. Mas antes de seu livro ter sido publicado, uma coisa horrível aconteceu. Sua mãe veio a falecer, vítima de um câncer de útero. King já admitiu que na época da morte de sua mãe, ele desenvolveu uma grave dependência de álcool por mais de uma década. Ele também declarou que o personagem Jack Torrance de O Iluminado foi baseado nele mesmo. Stephen cortou o álcool e qualquer tipo de droga por volta de 1980, quando sua família e amigos interviram e jogaram na sua frente, em cima de um tapete, todos os seus vícios. Desde então, ele disse que nunca mais usou álcool e outras substâncias. Durante este tempo sombrio na vida de Stephen King, ele criou diversas obras que hoje são muito conhecidas, incluindo A Hora do Vampiro, que foi publicada em 1975. Foi o segundo livro que o escritor publicou, o qual fala sobre a história de um escritor, Ben Mears, que retorna à cidade de Jerusalém Love, conhecida também como Salem Love, que nomeia o livro na versão americana. A cidade fica no Maine, onde ele viveu dos 5 aos 9 anos de idade, somente para descobrir que alguns moradores estão se transformando em vampiros. Em 1977, Stephen King publicou seu terceiro livro, intitulado O Iluminado. Esse chegou a ser o seu primeiro best-seller, em capa dura. O sucesso do livro foi tão grande que firmou a carreira do autor no gênero de terror. Os cenários e personagens foram influenciados pelas experiências pessoais do Stephen King, incluindo suas visitas ao Hotel Stanley, no Colorado, em 1974, e a sua reabilitação do alcoolismo. Um filme baseado no livro The Shining, dirigido por Stanley Kubrick, foi lançado em 1980. Em 1997, o livro foi adaptado para uma minissérie de televisão. O livro ganhou uma sequência em 2013 intitulada Dr. Sleep, ou Doutor Sono, sendo este também adaptado para o cinema em 2019, em um filme homônimo. O Iluminado centra-se na vida de Jack Torrance, um aspirante a escritor e alcoólatra em recuperação, que aceita o emprego de zelador na baixa temporada do famoso Hotel Overlook, nas montanhas do Colorado, que é onde se muda com sua esposa Wendy e seu filho Danny. Danny é iluminado, que no contexto da história significa que ele possui um conjunto de habilidades psíquicas que permitem que ele veja o passado horrível do hotel. Uma tempestade de neve deixa a família presa nos arredores, e forças sobrenaturais que habitam o hotel começam a influenciar a sanidade de Jack, colocando em perigo sua esposa e filho. Olha eu aqui! Em 1980, Stephen King escreveu o seu terceiro romance, intitulado A Incendiária, que é bem semelhante à história de Carrie a Estranha e O Iluminado, onde o terror é voltado para poderes psíquicos em volta de uma criança que está os descobrindo. Entretanto, neste conto, o escritor vai além, trazendo uma origem científica destes poderes. Na história conhecemos Andy McGee e sua filha Charlie, as duas que estão em plena fuga. Elas são perseguidas por uma organização secreta do governo conhecida como a Oficina, que está atrás de suas habilidades especiais. No ano de 1981, A Incendiária foi indicado como o melhor romance pelo British Fantasy Award, Locus Poll Award e Barack Award. E mais tarde, em 1984, foi adaptado para um filme, ganhando postumamente uma série de televisão intitulada Vingança em Chamas, e também um reboot que ainda será lançado. No ano de 1981, o escritor escreveu o romance Cujo, ou O Cão Raivoso, um terror psicológico que conta a história da família Triton, de classe média. A família, que era mundana e conjugal, enfrenta dificuldades financeiras que desgraçaram a vida de Vic Triton e sua esposa, chamada Donna. Seus problemas domésticos são aumentados pelo perigo mortal quando Donna e seu filho de 4 anos, Ted, são aterrorizados por um cão da raça São Bernardo, chamado Cujo. O livro foi adaptado para um filme em 1983. Em seu livro autobiográfico On Writing,
King disse que escreveu Cujo durante o apogeu de seu período no abuso de drogas e álcool. Nesse livro, King escreveu que se lembra muito pouco do momento de escrita de Cujo, o qual classificou como um de seus desgostos. Após seu lançamento inicial em 1981, o romance conquistou e manteve uma alta posição nas listas de best-sellers nos Estados Unidos. Alguns críticos criticaram o romance por seu final sombrio. O romance ganhou o British Fantasy Award em 1982. Vocês se lembram que eu disse no começo deste vídeo que Stephen King é uma máquina de escrever, não é? Ele chegou a publicar vários livros com um pseudônimo, chamado Richard Bachman, os quais os 4 primeiros romances são chamados de Rage, de 1977, The Long Walk, de 1979, Roadwork, de 1981 e The Running Man, de 1982. Todos esses romances foram publicados com o apelido por causa da preocupação de King de que o público não aceitaria mais de um livro de um autor dentro de um ano. Isso é literalmente incrível. Agora eu vou listar alguns dos livros que ele escreveu até 1986, ou seja, até a data onde ele publicou It, que é um dos seus contos mais populares. Claro que eu vou nomear aqui só uns 2 que eu mais gosto do autor, que é deste tempo, e que eu ainda não falei neste vídeo. O Nevoeiro, ou The Mist, um terror psicológico publicado pela primeira vez pela Viking Press, em 1980, como parte da antologia Dark Force. Uma versão editada foi subsequentemente incluída na coleção Skeleton Cry the King. Na história, a pequena cidade de Bridgeton, no Maine, está envolta em uma densa névoa que esconde criaturas de outro mundo. O protagonista e narrador David Drayton, que se refugiou com seu filho em um supermercado, tenta sobreviver não apenas contra as criaturas da névoa, mas também contra a fanática agressão de outros sobreviventes. Na névoa, King aborda os temas de medos criados pelo homem e fundamentalismo religioso. King se inspirou para escrever The Mist por meio de uma viagem ao supermercado local após uma tempestade, durante a qual ele imaginou animais pré-históricos e insetos gigantes cercando o prédio. The Mist foi nomeado para um World Fantasy Award e um Locus Award em 1981. E os críticos consideram uma das obras icônicas do autor e um clássico de seu gênero. Alguns críticos lamentaram a explicação superficial da natureza da névoa, enquanto os outros ficaram satisfeitos com a apresentação cinematográfica. Uma adaptação cinematográfica dirigida por Frank Darabont foi lançada em 2007, e uma série de televisão baseada na premissa da novela foi ao ar na Spike em 2017. Cemitério Maldito, que foi lançado em 1983 e conta a história da família de um médico em Chicago chamado Louis Creed, o qual se mudam para uma casa nova e lá conhecem um senhorzinho bem gente fina que fala para o casal tomar cuidado com a estrada que fica de frente à casa deles, pois lá passa diversos caminhões da fábrica. E mais pra frente também apresenta a família a um cemitério de animais, o qual mais pra frente na história descobrimos que o bicho que foi enterrado lá volta à vida de uma forma bem diferente. Você sabe o que é um cemitério? De verdade? Bom, eu acho que não. É um lugar onde os mortos falam. Em 1989, Cemitério Maldito ganhou uma adaptação para os cinemas. Estamos indo! Todos prontos? Então vamos. Agora, em 1986, Stephen King escreveu seu 22º livro, intitulado It, a Coisa. A história segue as experiências de 7 crianças que estão aterrorizadas por uma entidade maligna que explora os medos de suas vítimas para se disfarçar enquanto caça as suas presas. It aparece principalmente na forma do palhaço Pennywise para atrair sua presa preferida, crianças pequenas. O romance é contado através de narrativas alternadas entre 2 períodos e é amplamente contado no modo onisciente da terceira pessoa. Ele lida com temas que acabaram se tornando itens básicos de King: o poder da memória, os traumas da infância e seus ecos recorrentes na idade adulta, e a superação do mal através da confiança e do sacrifício mútuos. King declarou que ele concebeu a história pela primeira vez em 1978 e começou a escrevê-la em 1981.
Ele terminou de escrever o livro em 1985. Além disso, afirmou que originalmente queria que o personagem título fosse um troll, como o da história infantil Os Três Cabritos Rudes, mas que habitava o sistema de esgoto local e não apenas a área sobre uma ponte. Ele também queria que a história entrelaçasse as histórias de crianças e adultos que mais tarde se tornaram. O romance ganhou o British Fantasy Award em 1987 e recebeu indicações para o Locus Award e o World Fantasy Award no mesmo ano. A Publishers Weekly o listou como o livro de ficção de capa dura mais vendido nos Estados Unidos em 1986. Foi adaptado para uma minissérie de 2 partes em 1990, dirigida por Tommy Lee Wallace. Além também ganhou uma série de televisão de 1998, dirigida por Glenn Barreto e Ankush Mola, e para uma duologia de filmes dirigida por Andy Muschietti. O filme It foi lançado em setembro de 2017, enquanto It, capítulo 2, foi lançado em setembro de 2019. Vai morrer! Vai morrer! Eita porra! Agora, galera, para completar, vou falar uma última de diversas histórias que este escritor já escreveu, que se chama O Quarto 1408, que é a 12ª história coletada do livro Everything's Eventual, também escrito por Stephen King. E na introdução à história, King diz que 1408 é sua versão do que ele chama de quarto fantasma na pousada, seu termo para o tema de quartos de hotéis ou motéis mal assombrados na ficção de terror. Ele escreveu originalmente as primeiras páginas como parte de um apêndice de seu livro de não-ficção, On Writing, de 2000, para ser usado como um exemplo de como uma história muda de um documento de rascunho para o seguinte. E também observou como os números do título somam ao número supostamente azarado, o número 13. A história conta sobre Mike Ainsley, que é um escritor de obras de não-ficção baseadas no tema de lugares assombrados, chamados 10 noites em 10 casas assombradas, 10 noites em 10 cemitérios assombrados e 10 noites em 10 castelos assombrados. Eles provam ser best-sellers, mas Ainsley sente alguma culpa por seu sucesso, reconhecendo em particular que ele não acredita nos elementos paranormais e sobrenaturais que investiga. Chegando ao Dolphin Hotel na 16th Street, em Nova York, Ainsley pretende passar a noite no infame quarto 1408 do hotel, como parte de sua pesquisa para o seu próximo livro, 10 noites em hotéis mal assombrados. Ele é recebido pelo gerente do hotel, Sr. Olin, que o informa sobre a história mórbida do quarto 1408, o qual foi o responsável por 42 mortes e que pelo menos 12 delas foram suicídios, em um período de 68 anos. Embora afirme que não acredita que existam fantasmas em 1408, Olin insiste que há algo que reside dentro do quarto, fazendo com que coisas terríveis aconteçam a qualquer pessoa que permaneça dentro de suas paredes por qualquer coisa, exceto os mais breves períodos de tempo. Como tal, ele tem se esforçado para manter o quarto vago durante sua gestão, um período de quase 20 anos. Olin também revela que, devido à prática supersticiosa de nunca reconhecer o 13º andar, a sala está listada como sendo do 14º. É uma sala amaldiçoada por existir no 13º andar, os números dos quartos somando 13 perfazendo tudo o pior. Ainsley é secretamente afetado pelos comentários e evidências de Olin, mas sua determinação de não parecer supersticioso e seguir em frente com sua pesquisa vence. Ele exige o direito de permanecer no quarto, ameaçando com uma ação judicial contra o hotel. Olin implora a Ainsley para reconsiderar, acreditando que um cético seria altamente suscetível aos poderes da sala. Por insistência contínua de Ainsley, Olin relutamente o leva para o 1408, não querendo acompanhá-lo além do elevador que pousa no 14º andar. A partir daqui eu não vou contar muito para não spoiler, porque é uma história fantástica, e olha que isso apenas falando do filme que foi baseado nesta obra, que um dia terei o prazer de ler completa. Eu recomendo e muito para vocês que vocês leiam a obra, né?
E além disso, que vejam o filme, mano. É um livro fantástico que assusta até a alma. Galera, Stephen King é o cara. Quanto mais você pesquisa sobre as criações de filmes de terror antigos que você já viu, ou até mesmo de filmes que nem são de terror, como A Espera de um Milagre, você se surpreende, porque você vê que ninguém mais, ninguém menos que Stephen King que as escreveu. Diversas de suas obras ganharam mais popularidade depois de serem levadas ao cinema, como Conta Comigo, Um Sonho de Liberdade, que são contos retirados do livro Quatro Estações, Christine, Eclipse Total, A Espera de um Milagre, entre outros. O seu livro The Dead Zone originou a série da Fox com o mesmo nome. O próprio King já escreveu roteiros de episódios para séries como Arquivo X, em que ele escreveu o roteiro do episódio Feitiço da 5ª temporada. Pois é, galera, este foi o vídeo sobre Stephen King e a sua biografia, além também de um resumo de suas obras, que são simplesmente fantásticas. Espero que este vídeo tenha inspirado aos escritores e escritoras que acompanham a Senhor Negócios e que também estão caindo de cabeça aqui neste canal. Se você gostou deste vídeo, não deixe de clicar no gostei para ajudar o YouTube a recomendar o vídeo a mais escritores e escritoras assim como vocês e como eu. Também não deixem de se inscrever para quem aí é novo ainda no canal. Aqui sempre trago vídeos sobre o empreendedorismo no mundo de negócios criativos. Por fim, galera, eu vejo vocês num próximo vídeo. Aqui no canal tem outros vídeos como a história e biografia de Christopher Nolan para os cineastas que também podem estar assistindo esse vídeo. Afinal, Stephen King já escreveu vários livros e adaptou para diversos filmes, ou melhor, deixou que adaptassem para diversos filmes, não foi ele que fez os filmes. Então, eu tenho certeza de que deve ter chamado a atenção de vocês. Aqui tem o vídeo que fala sobre a história de Christopher Nolan e o seu caminho para ser um dos maiores cineastas de todo o mundo. Obrigado por tudo, obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima. Tchau! Galera, não deixem de me acompanhar em outras redes sociais, aqui embaixo está o nome delas. Lá trago mais conteúdo sobre o empreendedorismo no mundo de negócios criativos. Não deixem também de clicar em um dos vídeos aqui do lado, pois eu tenho certeza de que pode te ajudar e muito no seu caminho empreendedor.